Deus os guarde. Amados, estamos entrando no terceiro culto a respeito do arrebatamento. Espero que os irmãos tenham captado os 2 primeiros cultos que nós tivemos. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. E nós não somos nada além de uma ferramenta de ajuda para a igreja. E que Deus acrescente a sabedoria de vocês dele em vocês mais uma vez. E novamente vamos entrar direto nas Escrituras. Nós vamos estar lendo novamente 1 Tessalonicenses 4,16. Está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Senhor Deus e Pai Celestial, te agradeço, ó Deus, por tua palavra, Pai. Agradeço por teus filhos, Senhor. Sabemos, ó Deus, que tudo contribui para o bem daqueles que o amam, Senhor. Pai Santo, acrescente a sabedoria de seus filhos e que possamos aprender mais uma vez de ti, ó Pai. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Então, amados, continuando o culto sobre o arrebatamento, que na verdade é uma necessidade da noiva. O irmão Brana diz que o arrebatamento é uma revelação que a noiva, que a igreja, que a noiva está esperando. Então, se ela está esperando, é porque isso é revelado a ela. E ela não faz absolutamente mais nada além de esperar pelo arrebatamento. Então, tudo que nós temos aprendido até agora é saber o que esse Deus tem para os seus filhos. Um alimento tão forte que eles se alimentarão dele e não sentirão necessidade de mais nada. Enquanto estivermos com esses ventos doutrinários de igrejas nos tocando, nos levando de lado a lado, então já é um motivo que a pessoa não entendeu, ela não se alimentou desse maná, não se alimentou do alarido, não se alimentou dessa mensagem que tem descido do céu para nós. O tempo é de seca, o tempo é de falta de alimento para as pessoas, mas os filhos de Deus, Deus sabe como prover o alimento para eles. Amém? Então, quando o Senhor desce com essas 3 coisas, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, essas 3 coisas é entregue na mão de um profeta. E desse profeta é passado para aqueles que foram fielmente ensinados, para que possam alimentar a noiva da maneira correta. Deus tem uma maneira certa de trabalhar, e por não entender a maneira como Deus trabalha, nós queremos colocar obstáculo em algumas coisas. Por quê? Porque não entendemos o trabalho de Deus. Muitas vezes as pessoas elas não continuam com a palavra, é porque ela quer que a palavra seja do jeito que ela pensa que é. Mas na verdade é da maneira que Deus diz que é. Então é nós que temos que entrar no sistema de Deus, não Deus entrar no nosso sistema. Muitas vezes no trabalho, você está numa empresa trabalhando, ali tem um sistema de trabalho. E se você não se adequar ao sistema, aquela empresa vai demitir você. Não é a empresa que vai entrar no sistema que você coloca a ela. É você que tem que estar no sistema daquela empresa. Então, Deus tem um sistema
um jeito de trabalhar, e nós temos que nos enquadrar nessa maneira de trabalho de Deus. E tudo que Deus diz, o eleito pontuará com um amém. Então, quando a palavra de Deus é pregada e a pessoa não dá um amém, existe alguma coisa errada com ela. Ela não se enquadrou na palavra. Então, William Branham tem dito na mensagem O Arrebatamento, ele diz nessa mensagem: quero falar sobre o arrebatamento. Quero falar sobre o arrebatamento. Quero falar sobre esse assunto, o assunto do arrebatamento. Ele diz: a Bíblia ensina que haverá um arrebatamento da igreja. O irmão Oliveira chega a dizer: uma captura da igreja. Haverá uma captura. Você será capturado. Capturado. William Branham ainda nos diz na mensagem O Arrebatamento, no parágrafo 128 aqui do Brasil, ele diz: o mesmo Senhor, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. William Branham ainda nos diz: um alarido, uma mensagem aprontando um povo. Então, esse alarido, essa mensagem, observa como ele pontua isso. Ele diz: um alarido, uma mensagem. Então, aonde estiver pessoas pregando algo diferente daquilo que Deus tem descido, já se tornam duas mensagens. Se são 2, 3 igrejas, 4, 5, 6, e automaticamente uma já não combina, não concorda com a outra, é porque são ensinamentos diferentes. Então são outras mensagens, não são a mensagem da qual o Senhor desceu, porque o Senhor desce com uma mensagem, ele não desce com várias mensagens para dar uma para cada igreja. Então, se essas igrejas não estiverem enquadradas com aquilo que o Senhor desceu, com aquela mensagem que ele desceu, o que é colocado já não é para elas. Observe, um alarido, o irmão Branham diz: uma mensagem aprontando um povo. Uma mensagem aprontando um povo. Se você não estiver de acordo com essa mensagem, você será apenas mais um tabernáculo, lutando contra a verdade de Deus. Esse foi o primeiro ponto. Uma mensagem aprontando um povo. Ele diz: o segundo é uma voz de ressurreição. Esse é o segundo. Ele diz: a terceira coisa é uma trombeta, chamando um povo para a festa. Isto será a ceia do Cordeiro com a noiva no céu. Amém? Isso é o que ele diz aqui para nós. Então são essas três coisas que acontecem. Então o segundo passo é uma ressurreição, e o terceiro passo é uma trombeta. Mas o que a igreja tem que estar, a noiva tem que estar focada no momento, não é na voz da ressurreição, nós já pregamos sobre isso, não é no som de trombeta, não é na trombeta, mas aonde tem que estar o foco da igreja? Na mensagem. Na mensagem, na doutrina do arrebatamento. É aí aonde a igreja tem que estar. Você observa que não é a trombeta que chama os mortos à sepultura. É a voz da ressurreição. Hein? O irmão Branham tem nos ensinado
que tenha existido outros arrebatamentos. Tem surgido outros arrebatamentos. William Branham tem dito que 3 arrebatamentos já aconteceram. 3 já aconteceram no Antigo Testamento. 3 aconteceram. Qual é o primeiro que aconteceu no Antigo Testamento? Já temos falado sobre isso. O primeiro arrebatamento foi Enoque. Enoque andou com Deus. O segredo do arrebatamento está aí. É andar com Deus. Estar ao lado de Deus. Ser dirigido por Deus. Ser dominado por Deus. Enoque estava dessa forma. Esse foi o primeiro arrebatamento. E o segundo arrebatamento foi o profeta Elias. Elias não fazia nada, era Deus que fazia através dele. Era Deus que dominava Elias. Era Deus que estava no controle de Elias. Não era Elias que estava no controle de Deus, como muitos de nós queremos fazer. Queremos que seja a nossa vontade e não a vontade de Deus. E nós temos aprendido com Jesus, com o Senhor Jesus, quando Ele diz: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua e não a minha. Elias estava fazendo a vontade do Pai e não a dele. E por fazer a vontade do Pai e não a dele, ali foi o segundo arrebatamento. Foi o segundo arrebatamento. Mas e o terceiro arrebatamento? Estamos falando do Antigo Testamento. Não estamos falando do Novo Testamento ainda. Mas quando foi o terceiro arrebatamento do Antigo Testamento? Está em Mateus 27. Eu vou ler para os irmãos aqui. Mateus 27, capítulo 27, versículos 50 ao 53. Está escrito: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, se rendeu ao Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muito dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É um reflexo do que vai acontecer agora. Esse foi o último arrebatamento do Antigo Testamento. O primeiro arrebatamento foi Enoque. O segundo foi Elias, o profeta. E o terceiro foram os santos do Antigo Testamento. O que tirou os santos da sepultura? Foi a voz. Olha o que a palavra está dizendo para você assim, ó. Aqui está dizendo: Jesus clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e rompeu a terra, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muito dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, apareceram na cidade santa. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É um reflexo do que vai acontecer.
É um reflexo do que vai acontecer. Então, 3 já aconteceu. 3 arrebatamentos já aconteceu no Antigo Testamento. E Deus é perfeito em 3. Se 3 já aconteceram no Antigo Testamento, então se o Antigo Testamento, se uma coisa é sombra da outra, esse quadro tem que se repetir nesse Novo Testamento, onde você faz parte, aonde você está, aonde nós estamos. William Branham nos diz na mensagem o arrebatamento, porque esse é o assunto é o arrebatamento. Então o William Branham ele nos diz no parágrafo 169, ele cita onde nós lemos, ele diz: as sepulturas foram abertas e vários corpos dos santos que dormiam se levantaram. E saíram das sepulturas depois da ressurreição e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você notará a ressurreição. Aí ele continua dizendo nessa mensagem, ele diz: um arrebatamento já aconteceu. Um arrebatamento já aconteceu. Preste bem atenção no que ele está dizendo. Um arrebatamento já aconteceu. Esse um arrebatamento já aconteceu, ele está dizendo dos nossos dias. Um arrebatamento já aconteceu. Aí ele volta para o Antigo Testamento, ele diz para você: 3 aconteceram no Antigo Testamento. Daqueles preparados a quem a palavra do Senhor veio. Vê? Aí ele vai dizer para você quem é esses que a palavra do Senhor veio. Ele diz: a palavra do Senhor veio a Enoque. A palavra do Senhor veio a Enoque. Ali foi um arrebatamento. Então, quando a palavra do Senhor vem a você, quando a palavra do Senhor vem a você, ela vai preparar você. É por isso que o Senhor tem descido do céu com essas coisas, com a palavra, com alarido, que é uma mensagem. Ela vem para quê? Para preparar você. É onde ele está dizendo de Enoque aqui, ó. A palavra do Senhor veio a Enoque. Então a palavra do Senhor, a mesma que veio a Enoque, é a mesma que está aqui. Não perca isso. Ela veio a Enoque e o transladou, e o levou no primeiro arrebatamento. A palavra do Senhor veio a Elias, e foi um profeta. Vocês observam que é tudo pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Elias e o levou já no segundo arrebatamento. Aí ele diz: a palavra do Senhor veio, era Jesus. Pilar de fogo. Aí ele diz: observe no Antigo Testamento. Aqueles santos do Antigo Testamento agora. Quando este arrebatamento primeiro aconteceu. Aí ele chama a sua atenção e diz: note no versículo 50 de Mateus 27, onde nós já lemos. Aí ele lembra você, ele diz: sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento. A grande voz, quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele clamou com alta voz, aquela voz fenderam-se
as rochas, abriram-se os túmulos e os santos precisou sair. Porque é a voz que os tirou de lá. Estão entendendo agora? Que a voz de arcanjo, a voz de clamação, as coisas estão em linha. Sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento, exatamente como despertou a Lázaro. Da mesma forma que despertou a Lázaro, despertou os santos do Antigo Testamento. Aí ele cita para você quando foi isso. Né? Ele cita que essas coisas já aconteceram. Aí ele coloca este arrebatamento agora como foi aquele. Ele diz, e o segundo se cumpre em Tessalonicenses 4, onde foi, nós lemos também. Ele cita o apóstolo Paulo, ele diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. William Branham disse, esse será o segundo arrebatamento. Tudo bem? William Branham está dizendo que este será o segundo arrebatamento. Mas qual foi o primeiro? Porque 3 já se foram. 3 já aconteceram no Antigo Testamento. E quando o irmão Branham está dizendo o nosso arrebatamento, o arrebatamento da noiva, ele está dizendo, este será o segundo arrebatamento. Mas qual foi o primeiro arrebatamento? O primeiro arrebatamento foi quando Jesus subiu. O nosso irmão mais velho subiu no arrebatamento. Esse foi o primeiro arrebatamento do Novo Testamento. Esse foi o primeiro arrebatamento do Novo Testamento. Porque Jesus é o Novo Testamento. Sabiam disso? Jesus, ele é o Novo Testamento. O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Graças a Deus. O William Branham disse para você, repetindo, ele diz, o próximo arrebatamento acontece em 1 Tessalonicense. Acontece em Tessalonicense para a igreja. A noiva ser ressuscitada, ser arrebatada. Nós, os que ficarmos vivos, que são os corpos recentes na terra, não precederemos ou impediremos os que dormem, porque a trombeta de Deus soará primeiro, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Amados, preste bem atenção nisso, que se você não entender o que está escrito, o que a palavra está querendo colocar para você, você vai fazer uma confusão na sua mente, você vai achar que é a trombeta que vai tirar os mortos da sepultura. Porque é aqui que nós estamos lendo aqui, ó. Nós, os que ficarmos vivos, que são os corpos restantes na terra, não precederemos ou impediremos os que dormem. Por quê? Ele diz, porque a trombeta de Deus soará primeiro, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Aí você vai pensar que é a trombeta que vai tirar os mortos da sepultura. Agora, por isso que eu estava citando para vocês a voz de arcanjo lá atrás, a voz de Jesus lá atrás, que tirou a mesma voz que tirou Lázaro da sepultura, antes do arrebatamento, antes do santo subir, antes da igreja subir lá atrás, com Jesus, antes dela subir, ouve a voz. Então, se você colocar a voz de trombeta agora, você está pulando a voz de arcanjo.
O irmão Oliveira, ele cita aqui, ele diz: agora, ele está falando acerca da continuidade do arrebatamento. Ele não está falando a respeito da trombeta soando. E que depois haverá uma ressurreição. Ele não está falando isso. Ele está dizendo que a voz toma conta dos mortos que saírem. Depois a trombeta conduz o primeiro grupo adiante de nós. Então seremos capturados depois deles. Amém? Então a voz vai tirar as pessoas da sepultura e depois nós subiremos junto com ele. A voz de trombeta, ela já vai ser tanto para os que já se foram, quanto nós que estamos vivos aqui. A trombeta. Mas agora, a voz de arcanjo é somente para aqueles que estão na sepultura. Somente para eles. A gente conversa determinadas coisas, as pessoas têm dificuldade para entender. Ah, mas será que vai ter um corpo do outro lado? Será que tem um corpo para nós? O apóstolo Paulo diz que quando esse nosso corpo se desfizer, já tem um corpo esperando por nós. O apóstolo Paulo diz. Por isso que é bom passar o problema, passar as palavras para aqueles que disseram em nome do Senhor aqui na terra. Então, quando você leva o assunto para eles, devolve a palavra que eles disseram, você está tirando todo o problema das suas costas. Não fui eu que disse, quem disse aquilo foi Deus através do apóstolo Paulo. Nós não estamos aqui para dizer as nossas palavras, porque a palavra do homem ela pode cair por terra, mas a de Deus permanece. O apóstolo Paulo diz, não perca isso, ele diz, se esse corpo se desfizer, já tem um corpo nos esperando. Alguém tinha que chegar para você nesse tempo final e mostrar que realmente é desse jeito, para que não ficasse dúvida na igreja, não ficasse dúvida na noiva de Cristo. Vocês já leram, além da cortina do templo, quando William Branham ele foi arrebatado ali, ele olhou no corpo que ele estava, olhou as mãos jovem, a aparência dele era jovial, ele já tinha cabelo, porque os cabelos dele tinham caído. Ele olhava para trás e via ele deitado na cama, já um corpo velho, e aquele corpo que ele estava era novo. As pessoas, quando é falado sobre isso, elas apenas olham, falam, nossa, o William Branham, ele viu os santos. Ele viu os santos do outro lado. Sim, ele viu os santos do outro lado. Mas o que as pessoas não entendem é que o William Branham, ele entrou num corpo. Já tinha um corpo esperando ele ali. Paulo diz que já tínhamos um corpo nos esperando. Sabe aquele casamento que o noivo ou a noiva, eles vão lá, experimenta, a noiva vai lá, ela experimenta aquele vestido. Ela experimentou aquele vestido, a costureira, ela vai lá, já tira as medidas, né? E o noivo, quando ele vai no alfaiate para fazer o terno, já tira as medidas dele. E o que vai acontecer com aquela noiva agora, que ela tirou a medida da roupa que ela vai usar no dia do seu casamento? Ela vai dizer, olha, a medida já foi tirada. Então agora eu não posso engordar mais. Ele vai dizer, eu não posso engordar mais, senão não vou entrar no terno. Ela diz, se eu engordar, eu não vou entrar na roupa. Mas o grande construtor, o grande alfaiate Deus, ele criou uma roupa, um corpo para você. Quando o William Branham foi lá, ele entrou naquele corpo, naquela roupa,
e aquilo encaixou certinho nele. Era a medida dele. E vocês observam que quando ele chegou lá, ele disse que Deus permitiu ele ver aqueles que ele tinha conduzido ao Senhor. Tinha milhares daqueles que ele conduziu ao Senhor. Observa que o William Branham, ele viu todo o povo que aceitou a palavra. Ele viu você lá. Ele viu a mim lá. Ele viu cada eleito lá, porque Deus permitiu ele ver os seus. E se você veio nesse tempo final, através da mensagem do último mensageiro, uma das pessoas que ele encontrou lá foi você. Deus levou ele para o tempo do acontecimento futuro. Ele viu todos os eleitos que creram na palavra que ele tinha pregado lá do outro lado. E lá estava você. Então William Branham, ele entrou na roupa da palavra. Então você hoje, quando você aceita a mensagem, a doutrina, e quando você está se alimentando dela, não existe gulosema nela para engordar você. Não tem muito sal, não tem muito açúcar. É uma mensagem, é um alimento balanceado, porque o próprio Deus, o nutricionista, está aqui alimentando os seus filhos. Ele desceu com esse alimento para entregar para você. Você não pode engordar. A noiva, ela não engorda, ela vai entrar na roupagem. Existe um corpo esperando por ela. Existe um corpo de transformação para ela aqui. E ela está no corpo perfeito, ela não vai engordar, espiritualmente dizendo. Quando os mortos ressuscitarem, automaticamente a noiva se transformará com eles. Porque a unção da palavra vai mudar o quadro. Só vai ser mudado aqueles que têm essa representação. Só vão ser mudados aqueles que se alimentaram da palavra. Só vão ter essa mudança, entrar no corpo perfeito, aqueles que tiveram o alimento balanceado de Deus. Aqueles que não tiraram e nem acrescentaram. Aqueles que ficaram com a palavra do Senhor. Amém? Então é isso que o irmão Branham, que o irmão Oliveira está dizendo aqui. Para você não se perder nessas coisas que o William Branham tem dito. Para você não se perder nas coisas, tanto que o profeta tem dito, quanto está nas Escrituras. Então você vai ouvir a voz de arcanjo. Você não, os mortos ouvirão a voz de arcanjo. E quando ele sair da sepultura, haverá aquela grande transformação da palavra. Nós seremos transformados e subiremos juntamente com ele, porque estaremos imantados, unidos no mesmo Espírito, andando no mesmo Espírito. Haverá uma reunião, nós estaremos reunidos antes da subida. Estaremos reunidos antes da subida. O irmão Oliveira diz: Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, depois vem o Antigo Testamento. Depois vem o Antigo Testamento, que é os santos do Antigo Testamento. E sua noiva que é arrebatada, da qual é literalmente a primeira metade da primeira ressurreição. A palavra primeira. A palavra primeira ressurreição significando primeiros frutos. Significando noiva. Significando imortal. Você me acompanha? Tudo bem? Existem dois deles. Dois arrebatamentos deles. Ele diz Enoque e Elias. William Branham diz: os santos do Antigo Testamento entraram em sua presença. Então, se os santos do Antigo Testamento entraram em sua
na presença de Cristo, na presença de Deus, os santos do Novo Testamento entrarão nessa mesma presença de Cristo, diante da palavra, terão essa mudança em suas vidas. Ele diz, então, esse é o número 3. Vê? Enoque, observa, Enoque, Elias e o Antigo Testamento, que são os santos do Antigo Testamento. Então, isto é 3 deles, 3 dos arrebatamentos passados. Então, isto é 3 deles. Todavia, o Antigo Testamento, abrangendo aqueles outros 2 ali, estaria abrangendo uma parte da noiva. Significa que a primeira metade da primeira ressurreição terminou. Agora, isso não é difícil. Falando sobre a primeira parte, que são os 3 arrebatamentos. Ele está dizendo, isso não é difícil. Não é difícil entender essas coisas. Ele diz, sei que é para algumas pessoas. Sei que é difícil para algumas pessoas. Porém, não somos algumas pessoas. Nós não somos algumas pessoas. Por quê? Porque nós somos um povo separado. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo que Deus não desceu para escolher você agora. Você é uma das pessoas que Deus predestinou, limpou, desde antes da fundação do mundo. Ele predestinou você para esta hora, para reconhecer a palavra dessa hora, ser transformado pela mensagem dessa hora. Você foi pronto para esse segundo arrebatamento. Qual é o segundo arrebatamento? O arrebatamento da noiva. Ela é preparada desse lado. Todos os ingredientes que Deus precisa estão nela. Tudo que Deus precisa está nela. É por isso que vai haver essa preparação. Se Deus predestinou você lá atrás, Ele já teve um contato com você. Se Deus já teve um contato com você, não tem como Ele vir você hoje e você não reconhecer a palavra. Não tem como. Se alguém gravar a minha voz e trazer o gravador, eu vou reconhecer aquela voz. Você reconhecerá a voz de Deus. A essência está em você. Você sentirá a presença. Muitos não sentirão a presença de Deus. Mas esse pequeno grupo seleto, selecionado, sentirá essa presença. Sentirão essa presença. Viverão por esta presença. É justamente essa presença de Deus aqui que tirará a igreja daqui, a noiva daqui. Observa, se você estiver num determinado país ou um estado aqui dentro do Brasil mesmo, aonde está fazendo muito frio, e você vê o sol brilhando, mas no local que você está não bate sol. Aí você olha, você vê a luz do sol batendo num determinado lugar. Quando isso acontece conosco, na hora queremos estar onde está a luz do sol. Por quê? Queremos nos aquecer, queremos aquele calor, aquela quentura do sol em nós. Então, se você sabe que o sol da justiça está aqui, você precisa estar na presença dele, na claridade dele, para que você possa aquecer, para que você possa amadurecer, para que esse sol possa trazer a vitamina que seu corpo precisa espiritualmente. Né? Os médicos mesmo dizem que nós precisamos tomar sol, pelo menos umas 2 vezes por dia, 1 ou 2 vezes por dia, porque precisamos da vitamina D. São vários benefícios que o sol nos proporciona. Então esse sol da justiça, quando ele paira, aquece você, você está recebendo a energia, o poder de Deus em você. É importante você ficar ou congregar, para você entender melhor, aonde a luz do sol da justiça está raiando.
Se a luz do sol da justiça está no lugar onde você está, fique em paz, descansa, fica tranquilo que Deus se encarregará do resto. O irmão Branham diz: tome Deus em sua palavra e Ele se encarregará do resto. Você só precisa tomar Deus em sua palavra, aceitar a palavra de Deus. Muitas vezes, por não entender a palavra de Deus, as pessoas começam a colocar interpretação delas. O homem começa a colocar suas próprias interpretações. Deus é seu próprio intérprete. Deus está aqui para interpretar a sua palavra. Deus está aqui para trazer a sua palavra em cumprimento. E qual que é o cumprimento da palavra de Deus nesse tempo? É tirar a noiva de Cristo daqui. É levar a noiva daqui. Nesse tempo. Ele está aqui para fazer esse trabalho. Ele está aqui para tirar seu povo daqui. Esse arrebatamento vai finalizar. Aí você diz: acabou os arrebatamentos? Ainda não. Esse é o segundo, mas tem o terceiro arrebatamento. Qual é o terceiro arrebatamento? O terceiro arrebatamento é as duas testemunhas que estarão pregando em Israel, que estarão pregando lá, que é Moisés e Elias, estarão levando a palavra para aqueles homens. Depois eles morrerão, serão assassinados, acredito. Seus corpos mortos na praça. E três dias depois serão ressuscitados e subirão com o Senhor. O Senhor arrebatará aqueles dois corpos. Aí estão os 3 arrebatamentos do Antigo Testamento. O arrebatamento do nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da noiva de Cristo e o arrebatamento das duas testemunhas de Apocalipse 11. Das duas testemunhas. Aí você tem os 3 arrebatamentos do Novo Testamento. Então, Deus levou Jesus. Para que Deus possa levar a noiva nesse arrebatamento, ela tem que estar com a mesma essência de Jesus. Ela tem que ter a mesma fé de Jesus. Não é fé em Jesus. Você não tem fé em Jesus. Você tem a fé de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a fé de Jesus Cristo. Jesus tinha fé em alguém. E você tem a fé de Jesus Cristo. Você tem a revelação de Jesus Cristo. Jesus sabia quem Ele era. E a palavra de Deus, quando ela se manifesta em você, na noiva hoje, a noiva sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é. Por que ela sabe quem ela é? É porque ela não engordou. Ela se alimentou corretamente. Não teve gulosema, não teve fermento. É por isso que quando você toma da Santa Ceia, o pão não pode ter fermento no pão da Santa Ceia. Mostrando para você que o corpo de Jesus não tinha fermento. O fermento simboliza o pecado. Então, se no pão da ceia, se no corpo de Jesus não tinha fermento, e você no dia da Santa Ceia, você vai se alimentar de um pão sem fermento, ali está dizendo que não pode ter fermento em você também. O pão simbolizando o corpo de Cristo sem fermento. Para mim comer algo sem fermento, a Santa Ceia do Senhor, não pode ter o fermento do pecado em mim. É por isso que a palavra de Deus diz para nós examinarmos essas coisas. Examine essas coisas. Examine a Escritura. Examine o homem a si mesmo. E coma desse pão. E beba desse cálice. Então, somente os filhos de Deus entenderão isso. Se autoexaminarão, param e faz uma reflexão de si mesmo. Somente os filhos de Deus farão isso. Os filhos da desobediência,
Quando nós dizemos filho da desobediência, não é o mundo aí fora. Filho da desobediência está congregando junto com você também. Eles não examinam nada. Eles não examinam nada. Eles vão para a igreja já tem matado uma pessoa com suas palavras aí fora. Eles não se apercebem disso e vão na igreja e tomam da Santa Ceia. Por que fazem isso? Porque não tem aquele que acusa de seus pecados. Mas a noiva tem esse termômetro dentro dela. Quando ela está longe da palavra de Deus, esse termômetro ele começa a acusar. Aí ela vai e se acerta. Quando ela está saindo da presença do Pai, o termômetro acusa. Amados, nós precisamos mais e mais de Deus. O momento agora da noiva é o momento de subida. É um momento de desligamento. O momento não é de olhar para as pessoas. O momento é de se entregar na mão de Deus. É buscar Deus com intensidade. O seu inimigo ele é intenso, ele não para. Satanás não para de lutar. Mesmo sendo uma batalha que ele perderá essa batalha, mas ele continua. Ele está nessa batalha, ele continua. Ele não desiste. Se o inimigo, que vai ter um fim próximo, ele não desiste, por que você, sendo uma parte de Deus, vai desistir? Seja perseverante, continue com a palavra de Deus. Quando chegar alguma coisa em você, um assunto falando de seu irmão, de sua irmã, por mais que não sejam crentes, por mais que sejam pessoas do mundo aí fora, repreenda essas pessoas. Quando alguém chegar na sua casa falando mal do seu irmão, repreenda essas pessoas. Essas pessoas não estão nos planos de Deus, mas você está. Essas pessoas não sentem a presença de Deus, mas você sente. O termômetro de Deus está em você. Você faz parte desse segundo arrebatamento. Você observa que o arrebatamento ele não finalizou ainda, mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo está aqui mostrando para você como será. Mostrando para você como será. Deus não é um Deus de confusão. Se você está sentindo o calor do sol da justiça, permaneça debaixo dele. Permanecemos debaixo desse sol. Esse sol de transformação. Não sejamos como o mundo, como essas pessoas do mundo que não têm esperança. As pessoas dizem a esperança é a última que morre, mas a do cristão não morre. A do cristão é Cristo. A do cristão é o arrebatamento. Ela está focada nisso. É por isso que a doutrina de Cristo é tão importante. A doutrina de Cristo ela é tão importante para o nosso aprendizado que ela está nos ensinando a ser como Cristo. A ser como Cristo. Nós começamos esse sermão, essa palestra falando de Enoque. Enoque era dominado por Deus. Tudo era Deus que fazia. Elias, tudo era Deus que fazia. Os santos do Antigo Testamento, tudo era Deus que fazia. E subiram, houve esses 3 arrebatamentos, porque Deus teve o controle sobre essas pessoas. O primeiro arrebatamento desse Novo Testamento foi o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus teve todo o controle sobre ele. Ele tinha as vontades dele, mas ele rendeu ao Pai. E o Pai para si tomou. E agora esse segundo arrebatamento da noiva de Cristo, ela recebe o Espírito de Cristo e começa a andar como Cristo. Andar como Cristo. Ela perde as vontades, os desejos dela. Porque os desejos dela é para a palavra de Deus. É para Cristo, não é para o mundo. E quando ela começa a andar como Cristo andou, o mesmo Deus que arrebatou o nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus que arrebatará você também. Procuramos estar vigiando sempre na palavra de Deus.
Sejam focados. Se aparecer qualquer coisa contrária àquilo que vocês têm aprendido. Porque às vezes a gente está dizendo algo aqui, aí você vai na mensagem, você não entende o que o William Branham está falando ali, você vai tentar usar aquilo contra aquilo que você tem aprendido. A palavra de Deus, ela não choca com a palavra. Deus não choca a sua palavra. Não entra em contradição com a sua palavra. Temos que vigiar o que estamos ouvindo. Vai ter muitas pessoas aí fora. Vocês observam que foi um pastor levar a palavra para Eva. Satanás, a serpente, foi o primeiro pastor que Eva teve. Quando ele levou essa palavra para Eva, ele a derrubou. Então, quando você deixa de ouvir alguém que Deus está usando, ou quando você está no lugar onde Deus está abençoando você, que você para dar ouvido a outro, você está dando ouvido a Satanás. Não deixe a doutrina por nada. Quando alguém chegar para apresentar algo igual, vá nas Escrituras. Se você tiver dúvida, procura aquele de quem você está se alimentando. Procura aquele a quem está à frente de um trabalho ajudando você. Procura seu pastor. Seja humilde, chega para ele e fala assim: irmão, um pastor fulano de tal está pregando isso e dizendo que isso que o irmão tem apresentado é mentira. A palavra mentira é uma palavra muito forte. Examinai as Escrituras. Temos que examinar tudo. Temos que examinar tudo. Vocês observam que quando o irmão Oliveira diz que bateria na igreja é coisa do demônio, bateria na igreja é coisa do inferno, temos mensagem para isso? Literaturas para isso? São coisas de rock and roll. E quando um homem como o irmão Oliveira chega e diz que bateria na igreja não é da parte de Deus, é coisa do anticristo, são coisas infernais, e as pessoas ficam procurando mensagem, procurando certas pessoas para combater aquilo, ela está dizendo que não crê naquilo que o irmão Oliveira disse. E quando ela não crê naquilo que o irmão Oliveira disse, é porque ela não tem aquele homem como mestre. Se ela não tem aquele homem como mestre, ela não tem o irmão Branham como profeta.